Meu nome é Luana, tenho 25 anos, moro em São Gonçalo, sou travesti, faço o curso de biblioteconomia aqui na UF. Sou diretora, né, do DCE, primeira travesti diretora do DCE, aqui da UF. E acredito até que questão também de pessoa com deficiência, né, no DCE da UF. E estamos aí na luta aqui dentro da universidade, né, buscando a representatividade das pessoas trans e também das pessoas com deficiência. Bom, preparando aí, eu cheguei, na verdade eu estava em casa e eu estava num momento da minha vida que eu vi que eu não estava indo muito para frente, estava nem indo muito para trás. Eu queria fazer alguma coisa na minha vida e eu queria a universidade, né? Já era há muito tempo que eu queria a universidade, só que aí voltou novamente essa vontade de entrar na universidade. E eu comecei a procurar algum cursinho assim, né? Alguma coisa popular. E aí, por ocasião do destino, uma amiga que me marcou numa postagem da Bruna Benevides, né? E assim eu conheci o Preparadem de Niterói. Depois, quando eu entrei no Preparadem de Niterói, que eu soube que o projeto, né, começou com a Indianara, no Rio, e a Bruna trouxe para cá, para Niterói. E é assim que eu conheci o Preparadem. O Preparadem, assim, ele é muito diferenciado, especialmente, claro, para as pessoas trans, pelo jeito de dar aula, não é, vamos dizer assim, muito formal, como é geralmente nas salas de aula. A ideia é ser bem família, né, ali com os presentes, porque, né, como a gente sabe, muitas vezes não é o que acontece com as pessoas trans, né, ensino médio, ensino fundamental, sabemos que elas nem terminam o ensino médio, são expulsas das escolas. Em 2014, pela primeira vez, foi garantido o uso do nome social no Enem. Neste ano, apenas 102 candidatos se inscreveram usando esse direito, registra o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Enquanto isso, neste mesmo ano, 2014, o grupo Transrevolução registrou outros dados. 120 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil. Podemos dizer que praticamente uma geração de Enem morre por ano. Fala Indianara Alves Siqueira, travesti, prostituta e idealizadora do Preparanem. A proposta surgiu da urgência de mudar essa realidade de mortes e promover cidadania e respeito à população LGBTQIA+. Falta muito para reverter essa situação, mas 7 anos depois da lei aprovada, 537 pessoas foram inscritas com o nome social no Enem, um crescimento de 526%. Darcy Ribeiro dizia que se a educação, né, não dá certo no país, né, foi porque foi um projeto para que não se desse certo a educação do país. E a gente vê isso muito na realidade das pessoas trans, quando as pessoas trans não terminam nem o ensino fundamental. Acima de me formar para conseguir um emprego, né, a universidade e o Preparanem formaram a cidadã Luana. Podemos dizer que foi o Preparanem que abre as portas, vamos dizer assim, para a militância, que eu me interessei pela militância, né? Eu acho que acima de me ajudar a fazer o Enem em si, também me ajudou como exercer meus direitos de cidadã. Eu sempre digo que eu sou privilegiada, reconheço esse privilégio meu. A questão é o que eu vou fazer com este privilégio. A minha mãe, até hoje, é a que mais me apoia dentro de casa. Então, a questão de escola, assim, não dei muito trabalho, por exemplo, como minha irmã dá para minha mãe. Né? Nessa questão, eu sempre gostei muito de estudar. Só que eu tive que lidar com duas questões, né? A primeira foi a questão da deficiência e depois, mais tarde, foi a questão da identidade de gênero, né? Primeiro, tive que me aceitar o meu corpo como pessoa com deficiência. Isso foi bem problemático, assim, dos 11, 10 anos, né? Enfim, aí eu entrei na escola, minha mãe teve uns problemas com a escola, porque não é toda escola que aceita pessoa com deficiência, né? E também não é toda escola que é preparada para aceitar uma pessoa com deficiência.
E aí depois, aí com meus 17, 18 anos, começou a questão, né, primeira da orientação sexual, né? Começa, será que sou gay, que não sei o quê. E depois, e o engraçado é que o intervalo disso foi de 1 ano. Primeiro eu me assumi como bissexual, não fui nem gay. Primeiro foi bissexual porque eu achava que seria mais leve pra minha mãe aceitar. Então primeiro foi bissexual, 1 ano depois foi gay, e aí pra finalizar foi travesti. Tudo assim, seguido, certinho em 1 ano. E pra minha mãe, assim, claro, ela chorou no primeiro momento, mas foi a que até hoje me dá apoio. O problemático mais foi meu pai, que foi a primeira vez, inclusive, que ele me bateu quando ele me viu pela primeira vez de Luanda, que assumi minha identidade de gênero, né? Ficamos nessas idas e vindas, a gente parou várias vezes de se falar, hoje tá tudo tranquilo, mas a gente sabe o que aconteceu no passado. Eu digo que ele finge até hoje que eu não sou uma pessoa trans, né? Até hoje eu acho que não sei o que se passa na cabeça dele, qual é o mundo delícia que ele vive, que pra ele nem, não existe esse negócio de trans, né? Ele não toca nem no assunto. E quando eu tava no ensino médio, mais ou menos, que começou a questão de nome, de banheiro, né? E já era problemática a questão do banheiro pela questão da deficiência, porque o único banheiro que era para pessoa com deficiência usava como depósito. Então já era problemático aí. E aí depois veio a questão do banheiro, que eu queria no banheiro feminino, e a direção disse que eu não podia. Aí teve a questão também do nome social, que nunca foi respeitado. Salvo engano, por uma professora só que foi de biologia. O nome social só passou mesmo a ser respeitado quando eu entrei na UF. E agora, recentemente, acho que não fez nem 1 ano, não fez 1 ano ainda, que eu consegui retificar o meu nome e agora estou trocando os documentos até inclusive aqui na UF. Em 2013, o Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense regulamentou a inclusão do nome social tanto para alunos como para os seus servidores. O documento confirma a necessidade de promover a inclusão e permanência dessa população na universidade. O nome social fica garantido no cadastro de dados, na identificação funcional, nas comunicações internas, no endereço de e-mail, na lista de ramais, nos sistemas de informação e ainda nos documentos de identificação oficial da instituição. A questão do nome social não tenho o que reclamar, né? Agora, o problema, eu acho que ainda poderia trabalhar ainda é, por exemplo, os técnicos. Não digo, claro que sempre tem aquele professor, eu tive inclusive uma professora, né, meio problemática em questão disso, mas eu acho que pesa mais na questão de técnicos, limpeza. Eu não, acho que ainda não está preparados ainda para a questão das pessoas trans, né? Inclusive, como diretor do DCE, eu recebi uma denúncia numa determinada xerox que a pessoa desrespeitou o nome social de uma pessoa trans, assim, do nada, assim. Bom, a primeira eu só penso assim, bom, porque quando eu entrei no primeiro período, essa me deu um certo alívio quando eu vi que o professor era gay. Então, o primeiro professor que eu peguei era gay, então meio que foi um alívio, né? Uma pessoa, né, que viu que não era fácil uma pessoa trans estar ali. Eu diria que por causa dele que eu fui até o final do curso, né? Ele me incentivou, não, continua, vai até o final, né? Aí em relação aos alunos, assim, eu sempre tive uma boa relação com os alunos, apesar de ser a única da sala que era pessoa trans. Olha, encontrar outras pessoas trans eu acho muito problemático porque são poucas, né? Por exemplo, no meu curso mesmo, né, pessoas trans eu não tive contato, apesar de saber que sim, antes de mim, no meu curso teve. Mas eu na minha sala não tive contato. Agora, quando eu já parto para a questão das pessoas com deficiência, é muito engraçado porque eu tive no Enceropédica,
né? Eu conheci o campus lá e eu tomei um susto, né? E aí depois eu analisei por que a UF ganha com tanta facilidade a questão de acessibilidade, porque realmente, se você chega aí seropédico, você toma um susto, né? Lá, inclusive, foi proibido, me negaram, né? Não foi proibido, me negaram o banheiro de pessoas com deficiência, né? Então, assim, é bem problemático, não é fácil a UF ganhar questão de acessibilidade. Isso não quer dizer que ela seja acessível, né? Por exemplo, o prédio de direito não é nada acessível. Eu acho meio problemático o próprio Gragoatá, porque ele é extenso. A UF pudesse, teria que ter aqueles carrinhos de golfe, porque circulava por dentro, já que o ônibus não entra, né? O Busuf não entra dentro do coisa. O Busuf, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto quando se fala de acessibilidade, porque quando tem o Busuf, evita bastante quando aquele pedaço da Cantareira até cá, porque ele deixando na porta do IACS, né? Não vamos nem falar do IACS questão da acessibilidade, né? Zero, né? Não tem nem... Não dá nem pra... Se for questão de mais acessível que era o elevador que tem lá ali na secretaria. É o mais acessível que tem no IACS. Fora isso, não tem nada acessível. E aí, quando tem uma rampa, a rampa também não é acessível, né? Porque uma pessoa de cadeira de roda é muito fácil ela cair para trás ali. Então, assim, a questão da acessibilidade do IACS é legal. O Busuf é um pouco da acessibilidade. Entretanto, eu acho que o elevador, né? Eu particularmente nunca vi uma pessoa que usa cadeira de roda subindo ali. E aí tem outras questões, né? O que as pessoas acham que de Libras, né, que usa Libras, por exemplo, vai falar como mais problemática é mais problemático para ele essas questões. Eu posso falar assim, a questão física já é problemática. Imagina, né, essas questões. Então, assim, tá bem um pouquinho longe a questão de acessibilidade, infelizmente, na UF. O próprio DCE, né? Eu estive pela primeira vez lá no DCE, né, no final assim, do ano passado. Mas olha só como é as coisas. Eu falei, gente, não é possível, eu sou o diretor do DCE, eu não vou entrar aqui. Por que eu não queria entrar lá? Porque a questão de acessibilidade. Tanto que a reunião foi ali no teatro, né? Porque é estreitíssimo indo lá pra cima, assim, DCE, zero acessibilidade. Eu sempre falo que o movimento estudantil ele foi feito para a pessoa com deficiência não entrar. Enfim, acho que é um autocrítico movimentos estudantis, a própria UF teria que fazer. Sim. Na verdade, se eu não me engano, demorou 4 anos para eu me decidir, né, depois que eu terminei o ensino médio, 4 anos para eu decidir que eu ia entrar na universidade. Então, esse foi sinceramente, eu nem lembro muito bem o processo que se deu, o que me levou a querer. Porque, assim, a família por si não tem uma cultura, vamos dizer, acadêmica, vamos dizer assim, né? Já todos os filhos entram, tanto que atualmente tem eu e mais 2 primos que moram na Paraíba, né? Porque uma parte do meu pai é nordestina, minha mãe também é nordestina, só que ela é de Alagoas e meu pai é paraibano. E são poucos que foram para a universidade. Olha, o curso, vou ser muito sincero, eu caí de paraquedas no curso, né? Tanto que eu me lembro que a primeira vez no primeiro dia de aula, o professor me perguntou por que eu estava no curso, porque eu escolhi o curso, eu falei, eu não era nem para estar aqui, querida, nem sei o que eu estou fazendo aqui. E assim, acabou que eu fiquei no curso, eu gostei, olhei muito mais para o lado da educação brasileira. Né? Hoje, depois de tudo que eu aprendi, se eu fosse fazer mestrado, seria de políticas públicas. Entrei no Reinventar, que é o movimento Reinventar, e estava naquele período, se não me engano, não sei se tinha passado alguma coisa das eleições, né, presidenciais, ainda estava muito naquela aflição, enfim, e aí eu estava no Reinventar, só que aí eu nem pensava assim, de eleição e tal. E depois, assim, que surgiu, né, começou as alianças com os outros grupos dos movimentos estudantis.
E nessa questão caiu a direção meio que no meu colo, né? Luana Rayala se candidatou à vaga de vereadora da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 2020. As eleições daquele ano representaram um marco histórico em diversidade e representatividade nas câmaras municipais pelo Brasil. Com aumento de 275%, o número de candidatos a vereador travestis, transexuais, eleitos, passou de 8 em 2016 para 30 neste ano. Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 294 travestis, mulheres e homens trans concorreram ao pleito na primeira eleição para vereadores e prefeitos que contemplou o uso do nome social. Acho que pode sim ter mais diversidade assim, de ideias, até mesmo dentro do meio progressista. Acho que melhor diversidade é do campo progressista do que abrir por reacionário. Infelizmente, politicamente, meu corpo ainda é muito utilizado. É algo que, assim, às vezes é difícil lidar. A política, assim, no meio, ela é cruel. Ela já é cruel assim, por natureza. Ela é mais cruel com as mulheres, ela é mais cruel com as pessoas negras, né? A questão de porque eu sou trans, eu não tenho que estar só dentro de caixinhas fechadas, como a própria diretoria, que é LGBT, né? Por que eu não poderia estar, por exemplo, na tesouraria? É muito poder, né? Para dar para uma pessoa trans, né? Ou uma presidência, né? Enfim. Mas eu acho que inclusão ainda está pecando, ainda tem muita pouca pessoa trans na comunidade acadêmica. E não é só estou falando de alunos, não. Eu acho que passou da hora de professores, né, falar dos corpos trans falando dos nossos corpos, né? Porque geralmente não é o que está acontecendo, né? Infelizmente. Vamos pegar em armas, vamos pegar nos nossos corpos como armas. E aí o jogo vai virar para vocês. E eu não quero estar na pele de vocês. A todo momento, né, o ser bonita, o ser bela, faz uma conexão da passabilidade, né? Geralmente, se você é bonita, automaticamente você tem que ser passável. E esse documentário rompe com isso. Ultimamente, um texto que sempre está na minha cabeça é o da Leandrinha, não sei se todo mundo aqui conhece, que é uma pessoa trans também, com deficiência. E ela fez um texto no Instagram que, assim, eu sempre falo em todos os lugares que eu vou porque se me tocou muito, que ela fala né, para a comunidade trans a questão da disforia, e ela diz: a gente que são pessoas com deficiência, a gente já sofre essa disforia há muito tempo, porque enquanto muitas pessoas trans, né, vão atrás de recursos para mudar seu corpo, né, adequar com a sua mente, as pessoas com deficiência não podem ter esse recurso, né, porque dependendo da deficiência, é isso que temos e pronto, né, e temos que aprender na marra, né, amar o nosso corpo como é.